Fala galera, estamos aqui com mais um episódio do Sapiens em Crise, porque ser humano é sempre estar em crise nos dias de hoje. E hoje a gente está com um convidado muito especial, que é o meu amigo Renison. Ele é psicólogo e vai bater um papinho hoje aqui com a gente. Boa noite, meu nome é Lucas. Eu tô aqui pra gente conversar, trocar ideia da forma mais clara e correta possível e sensata. Certo? Fantástico. Se apresenta um pouquinho aí, gente. Olá, galera. Bom, queria primeiro agradecer o convite de vocês. Muito obrigado, vocês que estão aqui vendo a gente. Queria agradecer o convite. É uma honra estar aqui falando com vocês. Adoro estar aqui em Dourados, adoro estar falando... Você não é daqui? Eu sou de Dourados, mas eu tô morando em Campo Grande agora. Você mora em Campo Grande, legal. Mas eu sou majoritariamente Dourados. Eu tô em Campo Grande desde 2023, então tô... Minha casa em CG lá, inclusive. Exatamente. Pode a extensão da Casa Maria lá. E... Deixa eu entender um pouquinho. Claro. Você é tio da Maria? Eu sou tio da Maria. Não. Sou tio dela. Errei. O tio é outro meu pai, Eita, o meu irmão é pai dela. Eita, tio. Não. Somos amigos, é. Certo, fechou. Então, tô morando em Campo Grande, sou douradense, nasci aqui, cresci aqui, minha mãe é daqui, né, então eu tô aqui há bastante tempo. Ela que te deu esses belos olhos? Ela que me deu esses belos olhos. Que foram muito elogiados logo no começo aqui, os olhos do Renison. Os bastidores aí, a gurizada tava cantando o seu Renison. Eu fiquei um tanto quanto lisonjeado, fiquei feliz, obrigado, valeu. Obrigado, mãe, valeu. Então, mas agradeço vocês de coração, adoro estar aqui em Dourados, especialmente conversando com o público jovem universitário. Já tô me sentindo meio velho, que faz um tempo que eu saí da faculdade. Que isso, é um velho conservado. Aí... Posso perguntar quantos anos você tem? Eu tenho 34 anos, cara. 34 anos. Novão ainda, pô, menino. Um garoto. Baby. Mas é isso. Mas é isso aí. Então, Reni, fala um pouco pra gente. Você é psicólogo, certo? E você é comunicador também online, na internet, né? Nas redes aí. Tenta não, você é. Porra. Mas conta pra gente como que foi esse processo pra você se tornar psicólogo, a faculdade, enfim, e como que você estourou o bombom na internet. Bom, então, sem me prolongar muito na parte da psicologia, pra gente entrar na parte das redes sociais, fiz psicologia, não tem uma... Tem várias histórias que eu posso dar com relação à psicologia, vou ser muito franco, muito realista. Eu percebi que eu não era das humanas, claramente, e eu tava naquela aí, eu vou entrar em qual das... não era das exatas, que eu era muito mais das humanas, que meu irmão é o cara das exatas, né? Tem um irmão mais velho que ele é engenheiro, desde sempre era muito bom naquilo ali, e eu queria ser bom naquilo que ele não era, né? Então ele era bom em tudo, mas talvez nas humanas eu era um pouco melhorzinho em comparação a ele, e aí eu percebi que eu era muito mais das humanas. E eu ficava naquela, qual humana que eu vou seguir? E aí eu pensava, cara, talvez psicologia, porque todo mundo que eu conversava que era de psicologia, todo mundo que eu conhecia de vários cursos gostava do curso, mas tinha os seus revés. Não gosto disso, direito tem coisa pra caramba pra ler, engenharia, muito cálculo, não sei o quê. Mas de psicologia, todo mundo que eu tinha conversado na época, quando eu era criança, adolescente, todo mundo gostava muito de fazer psicologia. Eu falei, cara, me parece um curso interessante. Parece que todo mundo que fez ou fez uma matéria de psicologia gostou, me parece que é uma boa opção. Eu tava entre psicologia e direito. Passei em psicologia, não passei em direito. Tentei psicologia na FGD, era a primeira turma de psicologia, o que me ajudou muito, assim, porque a concorrência era mais baixa também e tal. E aí passei em psicologia na Federal e me encantei, assim, sabe? Entrei, gostei. A faculdade foi a faculdade, como tinha que ser. Que ano que você começou a faculdade? Eu comecei a faculdade de 2009. 2009 você se formou em 2014. 2014. 13. É que na verdade, eu entrei 2009 para 2010. Isso, 2009 para 2010, 2008 para 2009 entrei e me formei em 2014, quase 15, porque teve a greve durante o processo. Teve 2 grandes greves, eu peguei a primeira delas, né? Então acabou demorando 6 meses a mais a minha formação. E durante a faculdade em si, eu não sabia exatamente o que eu ia fazer, eu não tinha ideia. Durante um bom tempo eu pensei que eu ia querer, ou melhor, algumas coisas eu tinha certeza que eu não ia fazer. Uma delas que eu tinha certeza absoluta é que eu nunca, jamais, hipótese alguma, seria psicólogo clínico. Porque pra mim, ser psicólogo clínico é sinal que você era um grande fracassado, né? Essa é a minha concepção do Renison lá, né? Pra se lembrar. Não, hoje não é mais assim. Nem tem como, porque a vida me bateu diferente. Exato. E aí, o que eu tinha é esse, que eu não vou ser psicólogo clínico, vou ser psicólogo organizacional e do trabalho, né? Recrutamento e seleção, porque me diziam que era uma área que é da grana, essa área da grana, né? A psicologia faz recrutamento, trabalha pra grandes empresas, eu pensava, é isso que eu quero fazer, quero ganhar dinheiro, cansei de ser fudido. Aí virou blogueirinha. Foi pro
acabou que o que aconteceu? Eu hoje trabalho com psicologia clínica, né? A minha grana massiva, 99% da minha renda vem do atendimento clínico. E eu fui fazer meu mestrado em saúde mental do trabalhador. Então, dentro da área da psicologia, na parte organizacional, você tem uma área que é recrutamento e seleção, Sim. que, grosso modo, não é assim, mas grosso modo, trabalha pelos interesses da empresa, buscar o melhor funcionário, o melhor trabalhador para aquele cargo e tal, e, consequentemente, gerar mais lucro para a empresa. E tem uma outra área que é de saúde mental do trabalhador, que é, tipo, caguei pra empresa, eu quero saber como que tá esse trabalhador. E aí eu fui pra outra área. Ou seja, área que ninguém quer contratar, ninguém me quer lá. Tipo, não, foda-se, vai focar no trabalhador, eu quero saber do lucro. Então, eu acho que quase tudo na psicologia que eu imaginava, eu cuspi pra cima e caiu na testa, assim, majoritariamente. Tudo que eu achei que eu não fosse fazer. Só pra você ter uma noção, na faculdade de psicologia, psicologia escolar, ou educacional, não era um estágio obrigatório, ele era facultativo, você podia ou não fazer. Eu sequer fiz o estágio de psicologia educacional, e um dos primeiros trabalhos meus formais na psicologia foi com psicologia educacional. Assim. Olha só. Então, tudo que eu imaginei que eu não iria fazer, eu passei a fazer. Fez, né? Mas o lance é que eu me formei, a minha pretensão, minha organização era terminar a faculdade e entrar na residência em psicologia hospitalar, porque tinha uma residência, tem ainda aqui no HU, e eu me planejei para isso. Falei, cara, eu vou me organizar dessa maneira, né? Eu entro nessa residência, ela conta como uma pós-graduação, são 2 anos, ela paga o valor legal, na época eu acho que era 2.300, uma coisa assim. Falei, pô, ainda ganho uma grana, né, fazendo residência, saio com uma pós-graduação, faço alguns créditos no mestrado, vai ser perfeita essa carreira aqui, que depois disso qualquer coisa vira professor, dou aula, ou algo do tipo. Deixa eu entender, então, no caso, quando você estava fazendo a sua faculdade, você fez essa residência? Não, a residência é pós. É bem no final. É pós. Isso. Então, depois, no caso, quando você se formou, você fez a sua residência no HU? Então, esse é o ponto. Eu tava me formando e aí descobri que ia ter essa residência. Então, eu tava ali no quarto, porque, desculpa, eu tava no final do 5º ano, então eu ia me formar e sabia que eu podia tentar pro ano seguinte a residência. Eu falei, tá aí uma boa sacada, porque daí eu já não saio de uma banana, né? Eu consigo ali ir pra esse negócio, porque me dá um salário, me dá uma pós-graduação, conta como um tipo de pós, e ainda faz alguns créditos do mestrado. Pra mim, esse é o cenário perfeito. E eu estudei enlouquecidamente e não passei. Assim, eu nunca na minha vida, eu nunca tinha estudado tanto. Eu não sou o cara mais inteligente de todos, e tal, mas assim, eu nunca tinha me dedicado tanto na vida pra uma prova como naquela prova. Era uma prova de 25 questões, eu fiz 18, e aí eu e outras 2 pessoas fizeram 18 questões. E aí o desempate foi por currículo. Só que o meu currículo estava majoritariamente na área da educação, porque eu tinha sido bolsista na área da educação, no PIBID, que era um programa de docência. E aí na hora do desempate, os outros 2 candidatos tinham muito mais pontuação na área de saúde. E aí eu fui eliminado. Eu fiquei em 3º lugar e eram 2 vagas. E eu quase enlouqueci, fiquei zuretinha na cabeça, fiquei ruimzão. Foi quando eu deprimi pela primeira vez, de ficar ruim e tal, de tomar remédio. E aí aquele lance, pô, sou psicólogo, tomar remédio, fiquei meio assim. E aí no ano seguinte, ia ter residência de novo, falei, eu vou fazer esse negócio de novo ano que vem, e agora vai, é nóis. E eram 2 áreas, né? A área de atenção indígena e de atenção cardíaca. E aí, eu na verdade queria fazer para atenção cardíaca, mas a atenção indígena era menos concorrida. E aí eu pensei, eu vou fazer para menos concorrida para garantir que vai passar. E aí, no ano seguinte, fui fazer a prova de novo. E aí fui fazer para a área indígena, que era menos concorrida, né, mesmo sendo a mesma prova. No caso, a área indígena seria... saúde mental indígena. CESAI, CASAI, Hospital do Índio... Não necessariamente. Na verdade, eu não sei porque eu não fiz, né? O ponto é que... Era uma formação que direcionava mais o trabalho daquele grupo para atender a população indígena dentro do aspecto da questão de saúde mental. Né? Enquanto que o outro grupo estava mais focado em atender as pessoas que eram pacientes cardíacos, cardiopatas, que iam fazer cirurgia e tudo mais. Eu, se fosse por escolha, preferia ter feito para cardioatenção, mas eu pensei, vou fazer para a área indígena porque eu sabia que era menos concorrida. Só que o ponto é que nesse 2º ano, eu fui lá, fiz a prova, finalmente, de novo, mesma prova, e aí o máximo que tinham feito de questões dessa prova era uma prova de 25 questões. O máximo do máximo tinha sido 18 questões, que tinha sido o que eu tinha feito ano passado, no anterior. E eu fiquei 3º, não passei. Nesse ano consecutivo, no ano seguinte, eu fiz essa mesma prova e eu fiz 21 fucking questões. Eu falei, mano, agora é meu, mano, agora vai. E aí uma menina fez 22 e a outra fez 23. Nossa. Não acredito. E aí o detalhe, a prova de cardioatenção era igual a prova, era a mesma prova. E a nota de corte da prova era 18. Então, se eu tivesse feito para cardioatenção, que era mais concorrida,
eu tinha passado, assim. E eu fiquei em terceiro lugar de novo, pelo segundo consecutivo. Aí eu degringolei na bad, assim. Eu fiquei totalmente pra baixo. Sim. Eu não atuava com psicologia, eu tava formado já. Eu tinha CRP, porque eu me formei e tirei, porque, sei lá, tem que tirar o CRP, né? Assim. E aí eu não tava trabalhando, eu não trabalhava na área. E isso foi piorando muito minha saúde mental. Eu trabalhei com várias coisas, menos com psicologia, porque eu não me sentia capaz. Sendo muito franco, assim, eu me sentia muito burro pra ser psicólogo. Eu falava, cara, eu não sei fazer isso aqui, eu vou falar besteira. A formação que a gente tem, ou que eu tive, pelo menos, na faculdade, era muito rígida com relação a você tem que ser foda, você tem que saber, tudo que você vai falar, você tem que saber uma referência bibliográfica, todo mundo você tirou, isso aqui. Então, eu sempre achava que o que eu sabia não era suficiente, eu ia acabar piorando mais do que ajudando. Então, isso me hesitou muito. E aí, só depois desse tempo, depois que passou esse período, eu tive algumas oportunidades de trabalhar com saúde mental do trabalhador. Surgiu uma situação lá de um amigo meu que era advogado, me chamou para trabalhar com isso. E aí, mas era uma coisa muito pontual. Até que lá por 2015/2016, na época eu estava no relacionamento e essa minha companheira conheceu uma garota chamada Isabela, que foi, inclusive, assim, a salvadora. Muito do que eu tenho hoje foi graças a Isa que me trouxe. E a Isa, ela era uma veterinária. E ela tinha ela tinha recém se formado também, antes, até depois de mim, e ela tinha uma agenda lotadaça no consultório dela e não sei o quê. E eu falei, quem que é essa mina? E eu descobri que ela falou, cara, eu sou veterinária e eu faço alguns conteúdos, eu nem chamava conteúdo, né? Eu posto algumas coisas no Instagram. Deu que diabo que é Instagram? É desse na época, eu sou meio velho, né? Daí eu falei, que porra de Instagram que é esse? Como assim? Daí ela falou, um aplicativo e tal. Mas não é só de iPhone? Dele, lógico que não, já é lá. E ela mostrou o perfil dela que tinha um número X de seguidores lá, sei lá, da época devia ter uns 10 mil, que trocava, ficava 10k, né? Daí sei lá o quê, ficava diferente. Eu falava, nossa, nem sabia que existiam pessoas assim, né? E ela falou, cara, eu produzo ali e isso me deu um retorno profissional, financeiro e tal. E aí na época, tanto eu como a minha companheira, que era a Ana, a gente olhou para aquilo e falou, cara, tem uma coisa aqui, né? Tipo, talvez aqui seja um caminho para se crescer. Um futuro ali, exato. Né? Tipo, talvez a rede social vá crescer a um ponto. Sim. E esse lugar seja interessante. E a Isabela começou a mostrar, cara, eu faço assim, faço assado, eu produzo conteúdo. Na época não tinha stories, não tinha reels, não tinha nada. Uma vez que eu saí com vocês, eu acho que com você e com a Ana, não lembro. E vocês falaram assim, na nossa época, a gente era os blogueirinhos, eu, o Renison e a Isa, né? Vocês falavam, e tipo assim... Exatamente. Agora tem muitos. Então. Sim, eu lembro que quando o meu Instagram deu 10, o que fica 10k e muda assim, eu fiquei tipo meio eu sabia nem como reagir. Eu falava, cara, como assim? Sabe? Então, foi a partir daí que eu comecei a me organizar e entrei na rede social. Então, eu tive um boom inicial, porque eu peguei uma fase muito boa da rede social, bem no início, mas eu fiquei muito conhecido aqui na cidade, né? Então, uma outra pessoa sabe, o psicólogo do que tem no Instagram, nem tinha regulamentação, não tinha perfil profissional, não tinha porra nenhuma, eu vi um monte de besteira, o pessoal, isso aqui é proibido, porque a psicologia vai questionar, tinha todo um burburinho que nunca rolava nada. E como que você estourou? Meu estouro mesmo se deu muitos anos depois. Eu tive essa primeira ascensão, que aí o meu pico chegou a 25 mil seguidores. Sim. 25 mil seguidores foi o máximo que eu tinha conseguido ter. Estagnou. E eu comecei a perder. Desculpa, 27 mil seguidores. E começou a baixar para 26, 25. Isso se soma também ao fato de que eu fui ficando ao longo do tempo. Passei por vários episódios depressivos, então eu ficava meses, cheguei a ficar, sei lá, 8 meses sem postar absolutamente nada. Até achei que meu perfil já tinha, sei lá, shadowban, e falei, e a minha parceira, na época, começou a investir no perfil dela, e ela teve uma ascensão violenta, passou de 100 mil seguidores, assim. Rapidão. Muito, muito violenta, mas especialmente na pandemia. Pré-pandemia, mas na pandemia foi o divisor de águas, assim, sabe? E aí, começou a fazer uma grana fodida. E aí eu fui ficando mais mal e tava ali preso com os meus 27, que já tava na época 25 mil, já tinha perdido 2 mil e poucos seguidores sem produzir nada. Aí em 2023, final de 2022 para 2023, eu fiz um vídeo. Eu tinha me separado, né, do meu relacionamento, tava no Rio de Janeiro, um tempo na casa de um amigo meu, e um dia eu pensei, cara, eu vou compilar, porque eu não gostava muito de postar Reels, porque eu cobrava um nível de perfeccionismo muito alto, assim, tinha que ser legal, tinha que ser foda, tinha que ser informativo. Sim. E aí os stories me permitia mais me soltar. Assim, né? Sim, porque tipo, some um dia, né? Um dia desaparece. Então eu sempre me permiti, eu sempre tinha esse contato nos stories, né? Então eu não conseguia novos seguidores, mas eu fidelizava muito o público que estava comigo. Sim. Eu já sabia como a rede social funcionava, assim, pra se dizer. E aí eu compilei uma série de stories que eu tinha.
Porque volta e meia eu respondia perguntas e eu gostava dessa mescla de hora responder uma pergunta séria e hora responder de maneira meio debochada. E aí eu compilei todas as perguntas meio debochadas que eu respondi, né? Então eu perguntava assim, psicólogo tem psicólogo? Daí eu respondi, por exemplo, bom, psicologia, como a gente sabe, é a primeira profissão regulamentada no sistema de pirâmide, né? Porque uma tem... Eu lembro muito desse vídeo. Exato. E esse foi esse vídeo que foi a minha mega cena da minha vida em si. Assim. Sim. Porque eu compilei essas respostas, uns 8, 10 respostas, compilei, postei e larguei lá. Aí ele deu, no primeiro dia eu ganhei alguns seguidores, achei meio estranho, falei, nossa, ganhei tipo 100 seguidores, eu falei, nossa, que bizarro, né? Tá bom. E aí esqueci, passou, e um amigo meu, que na verdade é primo da Ana, falou pra mim, cara, esse seu vídeo aqui vai explodir, aguenta. Que ele tinha, inclusive, um Instagram monumental, né, de 2 cachorros, que é o Gudan e a Blunt, que são os 2 huskies, assim, ele já produzia na rede social, ele tinha mais de 1 milhão de seguidores. É o Eduardo, é o Zank. O Zank é o Zank, primo da Ana? Mentira! É o Eduardo Baroncelli, ué. É o Zank. O Zank, eu vejo muito, ele tá com uma filhinha. Sim, 3 meses da minha filha. Review de 2 meses. Acabou de lançar um de review de 1 ano e 3 meses. É o Zank, ele é fantástico, ele é fantástico. Ele é muito incrível. E aí ele falou, Renan, esse seu vídeo vai dar bom, cara, confia. E eu, tá bom. Aí um belo dia, tava atendendo a minha agenda, o link de agendamento ficava na minha bio, assim, né? Então, às vezes, acontecia de eu estar atendendo e aparecia alguém marcou. Você fala, que legal, alguém marcou a sessão, né? Tá bom. Eu tava atendendo uma pessoa um dia aleatório, de repente, plum, uma pessoa marcou. Eu falei, tá bom. De repente, plum. Eu falei, oxe, nossa, que bizarro. Já tinha acontecido uma vez de 2 pessoas num intervalo curto, assim. Eu, ok. De repente, plum. Eu falei, de plim. Tipo assim, cara, sei lá, 10 segundos, 20 segundos, plim. E eu falei, mano, tem alguém me zoando. Falei, alguém pegou, porque a agenda era aberta, você não tinha que pagar, você só tinha que marcar ali, né, de princípio. Falei, alguém deve ter pegado, começou a marcar um monte de nome e tava fudendo a minha agenda. Cara, que inferno, quem tá fazazendo isso? E aí, no meio da sessão, falei pro paciente, vou precisar, tá acontecendo um negócio aqui, eu encerrei a sessão ali, porque eu, né, tenho que conseguir mais me concentrar. Sim. E eu fui ver, cara, de repente, a hora que eu abri, assim, meu perfil do Instagram, eu tinha, até então, tava com 25 mil seguidores, 24.800 alguma coisa, eu abri e tava com 30 e pouco. Eu falei que porra que tá acontecendo aqui? Eu peguei assim e eu falei, mano, que estranho. Eu atualizei de novo, tipo, 40 e pouco. Eu falei, mano, subiu 10k em uma mexida assim. Aí eu instantaneamente pensei, meu Deus, será que eu postei um nudes? Será que eu postei uma putaria? Eu postei uma coisa errada? Eu postei alguma... Mano, eu catei o vídeo, eu decupei assim, falei, meu Deus do céu, que eu tô marcando... Porque não faz assim, pra mim não era tão bom assim aquele vídeo, assim. Mas da hora que eu fui ver, o número de views do vídeo tava crescendo muito, muito, assim, monumental. Eu falei, cara, que loucura. E era isso, assim, eu tenho até os registros, assim, do galera, o que tá acontecendo? Quando bateu 100 mil seguidores, eu comecei a passar mal, comecei a ficar meio ruim, tá ligado? E é bizarro. Você tá com 160? No Instagram tá 164, eu acho. Legal. 164. O lance é que eu já tinha passado por uma experiência 163, uma experiência tanto quanto parecida no TikTok alguns anos antes. Na pandemia, em 2020 para 2021, eu produzi um conteúdo pro TikTok. No 3º ou 4º vídeo que eu postei, ele também viralizou. Só que eu tava tão fudido da cabeça, tão mal emocionalmente, deprimido mesmo, assim, que eu colapsei, assim, eu não consegui lidar com a quantidade de pessoas que estavam me vendo. Cheguei a sair no Campo Grande News, mas aí eu lembro que quando eu saí no Campo Grande News era... psicólogo que tinha uma pomba. Eu falei, caralho, de tudo que eu produzi nessa merda, o que trouxeram é que eu tenho uma porra da pomba. Você tinha uma pomba? Eu tinha uma pomba. Um dos vídeos meus que viralizou, eu fazia conteúdo de psicologia, e aí dei uma viral, e viralizei de novo com conteúdo de... Assim que eu tinha mudado para um apartamento, tinha uma pombinha, que a gente chegou lá, tava lá, e aí a Ana falou, amor, pombinha, você que sabe cuidar? Eu, tipo, tá bom, eu não ia, foda-se, caguei, tinha essa porra aqui. Mas na hora apareceu, sei lá, meio assim, eu comecei a cuidar e comecei a filmar eu cuidando, assim, né? E me ajudou muito emocionalmente, porque eu tinha um objetivo, eu tinha alguém que precisava de mim ali, que eu cuidasse e tal. E aí comecei a cuidar e comecei a postar esses vídeos. E esse vídeo também viralizou, que tipo, tem nada a ver com a parada, com psicologia, nada. E aí me conheci como o cara da pomba, que quando não muita piada era tipo, o cara que tem a rolinha, né? Daí, tipo, e aí eu ficava tipo, mano, caralho, eu produzo sobre psicologia um tempão e tô me conhecendo como um cara que adotou uma pomba. Isso meio que me mexeu. E depois o passarinho, que era o Pru. Isso no TikTok. No TikTok. Mas e isso eu fui de 10 seguidores do TikTok pra 150 mil. Eu nunca tinha tido isso, assim. Você tem mais hoje no TikTok? No TikTok eu tenho mais seguidor do que no Insta. No TikTok eu acho que tenho 200 e uns quebrados, nem sei. Você falou.
Eu não olho tanto... eu tento não me apegar. 260 mil no TikTok. Então, essa foi a primeira ascensão. A segunda foi em 2023, com esse outro vídeo mais engraçado, falando sobre psicologia e tudo mais. Foi essas as minhas duas ascensões. Vamos falar brevemente sobre aqueles assuntos. Tá, quais as pautas? Falar brevemente sobre suicídio, aproveitando que a gente está no Setembro Amarelo pra gente. Tá, então, dentro do período que eu estava dentro da psicologia, em um dado momento... na verdade, a temática do suicídio é uma temática bastante complexa, que ela me atravessou em várias camadas, assim. Eu perdi algumas pessoas que eu conhecia para suicídio, desde uma garota que eu me relacionava, não na época que ela se suicidou, mas eu tinha sido uma garota que eu gostei muito na minha adolescência, e ela se suicidou e foi uma coisa que me mexeu. Mas na faculdade também, né? Uma amiga minha, amiga pessoal mesmo, alguém que eu convivia, a gente andava junto, era do mesmo grupo, ela se suicidou. E foi um baque, porque a gente fazia psicologia e ninguém falou nada sobre aquilo ali, não tinha uma discussão sobre isso. Um calouro nosso se suicidou também e ninguém falava nada. E é meio confuso, porque você tá na faculdade de psicologia e não se fala sobre esse evento, não tem uma reunião da galera, uma discussão. Então isso me atravessava alguma camada, mas não era uma questão central para mim. Aí foi passando o tempo, eu também tinha, eu considero que eu tenho alguns melhores amigos, e dois desses melhores amigos, especialmente um deles constantemente falava sobre suicídio, num tom que você não sabe se ele estava falando sério, se estava debochando, e um outro desses meus melhores amigos começou a piorar muito emocionalmente por conta do curso, de uma série de questões, e falava muito sobre suicídio. Então eu acabei convivendo com pessoas que tinham muito de ideação e tudo mais, como eu tinha perdido algumas pessoas para suicídio, e na profissão, inevitavelmente, você acaba lidando com pessoas que estão em sofrimento e que estão pensando em tirar a própria vida. Aí, somado tudo isso, ainda assim, era algo que me atravessava, mas eu estava num lugar muito específico. Eu fui trabalhar na escola, né, como escola educacional em dado momento, e lá começou a surgir aquela questão, minha filha está se cortando, mas ela quer se matar. E eu comecei a fazer alguns vídeos, né, que eu gostava de tanto fazer os adolescentes da escola gostarem de se ver, ter orgulho de quem eles são e tal. Então eu mostrava muito a rotina deles e tal. E também como uma forma de mostrar para a população que no serviço público a gente faz trabalho sim, que é legal, que pode ser inovador e tal, né? Que era um projeto. E aí eu comecei a falar sobre essas questões de automutilação, de suicídio, e foi entrando, né, nessa pauta. E comecei a fazer algumas palestras, algumas falas, algumas escolas me chamavam e tal. Até que chegou um dado momento, onde eu fiz uma palestra sobre suicídio, e aí eu comecei a dar palestra sobre suicídio pro Conselho de Enfermagem do Mato Grosso do Sul, foi bem interessante. E até aí era só um assunto que eu estudava, né, de maneira passiva, e eventualmente fazia uma palestrinha. Quando rolou a pandemia, e eu falei, né, eu já tinha tido algumas crises depressivas, na pandemia eu fiquei muito mal. E aí, durante a pandemia, eu comecei a ter muita ideação suicida. E isso começou a me pegar muito, porque eu falava, caraca, tipo, eu sei do meu valor, eu reconheço a estrutura que eu tenho social, de amor, dos meus pais, da minha parceira. Eu acredito que eu tenho possibilidades para ir daqui, mas por que caralhos eu tô pensando tanto sobre isso? Porque eu não consigo não pensar. E aquilo me espantou, porque eu pensei, cara, se eu que tenho uma série de privilégios, de possibilidades, não consigo parar de pensar sobre isso, a um ponto de que tá me construindo o dia. Eu pensei que eu acordava de manhã, eu aguardava um instante onde eu ia começar a pensar sobre aquilo. E era muito violento, era muito desagradável, sabe? Eu lembro que eu aguardava, ficava um tempo assim, não, tá tudo bem, ok, passou, era uma fase ruim. De repente vinha uma tristeza, uma falta de sentido, de existência muito. Eu falei, cara, eu preciso ler mais sobre isso. De entender que porra é essa, né, oficialmente. Eu comecei a ler ativamente sobre suicídio. Eu quero como funciona, dados, o porquê, de onde vem, para onde vai. Comecei a ler e pensei, à medida que eu ia lendo, eu sempre tive esse hábito de aprender alguma coisa e ensinar alguma coisa, porque é uma forma que eu tenho de fixar. E eu entendi que se eu talvez montasse, estruturasse aquilo numa ordem, ia me ajudar. Né? Então eu comecei a montar um curso sobre prevenção ao suicídio, lendo, aprendendo e também me entendendo ali naquele processo. E aí foi nessa questão que eu comecei a ler mais sobre suicídio. Legal. E aí montei um curso de prevenção ao suicídio, também somado a isso. Você vende? É um curso que eu tenho esse curso, eu não tenho um hábito, eu sou um péssimo vendedor, assim, sabe? Eu podia ganhar muito mais grana se eu soubesse me vender. Mas eu tenho um curso, ele tá lá, tem todos os modos, mas eu não fico divulgando. Ele tá no meu perfil, tá no link da minha bio, tem link de agendamento, de não sei o que, tem meu curso lá pra quem quiser comprar. Legal. Né? Então é meio que isso, assim. Então eu montei um curso e é o que eu tenho feito. Para além do meu trabalho clínico, eu não vivo da grana disso. Minha grana, igual eu falei, vem 99% do atendimento clínico, online. Mas eventualmente, como agora no mês de setembro, eu tenho feito algumas palestras, vendido alguns cursos e tal. Então tá meio que nessa questão. Quem sabe faz ao vivo. Pior que é gravado. Gravado, a gente vai cortar. A sua... O tipo de coisa que você atende... A minha linha de pesquisa, minha linha de trabalho. A minha linha de trabalho na clínica é a terapia do esquema. É uma linha... É parecida com a ocupacional?
ela é parecida com a TCC em alguma camada. Ela veio da TCC, ela bebe da TCC majoritariamente, então a base dela é TCC. Ocupacional comportamental, comportamental, isso, comportamental. A base dela é TCC, que é cognitivo comportamental. Ela surgiu inicialmente como um braço da TCC, era uma técnica dentro da TCC. Mas ela se estruturou e virou uma linha por si só. Ela tem seus princípios e tudo mais. Legal. O autor dela se chama Jeffrey Young, né? Então, enquanto a TCC é o Aaron Beck e a Judith Beck. Então, ela veio da TCC, mas ela mescla. Se você quer uma porcentagem para ilustrar assim, né? Ela, digamos, ela é 70% de TCC, 15% Gestalt, 15% psicanálise, Legal. especialmente por causa de Bowlby, assim. Legal. Seria meio que isso, né? Então, ela é uma linha Entendi. multimodal, a gente chama, assim. Muito bom. Essa é a minha linha. Então, vamos partir pro nosso último assunto, Ok? que é um assunto que eu gosto bastante. Esse é o mais complexo. Não sou, porém gosto muito, que é sobre a não monogamia. O Renison é não monogâmico faz uns anos já, e ele manja muito do assunto. É um assunto que me interessa. Vamos ouvir um pouquinho dele, como que começou, como que funciona, Sim. os preconceitos, que nem tem muitos, né? Então, meu trajeto em direção à questão da não monogamia começou no meu relacionamento anterior, onde em algum momento a minha ex-parceira, ela se percebeu interessada por mulheres. Sim. E a gente conversou sobre isso, a gente tinha uma relação muito boa, a gente tinha bastante diálogo dentro das proporções e tal. E ela falou sobre isso, que ela estava se sentindo atraída por mulheres e tal, e a gente foi conversando sobre isso, mas como que é? Você está se sentindo atraída e aí é mais, e aí não é por mim, e aí como funciona? E ela disse, não, eu estou interessada também, e a gente ficou meio assustado com a situação, mas a gente falou, cara, vamos, né? Porque eu entendia desde sempre que, cara, reprimir não resolve nada, e eu não quero carregar na minha relação, daqui 10, 20, 30 anos, eu olhar pra minha parceira e ficar pensando, putz, será que ela queria ter vivido aquele negócio lá? Será que ela tá pensando sim. sobre isso? Prefiro que ela tenha vivido e se gostou bem, se não gostou, amém, mas vamos lá, né? Então a gente decidiu meio que entrar nessa juntos. No início, ela foi lá, ela se relacionou com uma outra garota e tudo mais, eu fui conhecendo essa outra garota. Comecei, como boa parte dos caras acabou começando, que era tipo, ok, então eu tô com a minha mina e ela se fez uma guria, ou seja, né, beleza, mais minas, eu vou fazer uma homenagem. Eu tinha, era o que eu dava conta naquele repertório, com o que eu tinha, Sim. eu imaginava que ia ser isso, assim, né? Então é isso, eu vou expandir mais, porque eu não conseguia ter a complexidade de entender. Pra mim ainda tudo era muito centrado em mim, centrado no meu desejo, no meu tesão. E aí eu fui percebendo que a coisa era mais complexa, eu fui percebendo que não necessariamente o fato dela estar se relacionando com o outro, isso afetava a dinâmica que a gente tinha, pelo contrário, eram coisas que eram possíveis de ser divididas. E você falou pra mim que foi num momento muito bom que vocês Foi. resolveram abrir a relação, né? Eu acho que esse é um dos pontos muito importantes, assim, o que eu vejo no dia a dia, e vejo também na clínica, é que muita gente resolve abrir a relação, seja abrir no sentido de experimentar, mudar um pouco do roteiro, ou a não monogamia que seja, mas a galera tenta entrar nessas enseadas quando a relação tá meio que uma merda, assim, sabe? Sim. Então, eu tô é igual aquela galera que tá assim, eu tô entre separar ou engravidar. Tipo, caralho, tipo assim, meu Deus, sabe, tipo... Ou fica a vida toda. aqui, né? Tipo, são dois expoentes que eles não deviam, a gente devia estar calculando assim, sabe? Então, e muita gente faz isso. Então, ou eu tô prestes a terminar, eu desprezo essa pessoa, eu tenho uma raiva dela, eu não aguento ver a cara dela, tô morrendo de tesão por todo mundo. Que tal a gente machucado, com um repertório todo cagado, a gente tentar enfrentar uma dinâmica complexa? É a mesma coisa você pegar uma pessoa extremamente sedentária, que não anda, não dá volta na quadra 2 anos, e falar assim, que tal uma maratona? Uma maratoninha? É uma parada, né? Então, se é que existe um momento ideal para você entrar ou se aperfeiçoar nessa dinâmica, se aperfeiçoar é ótimo, como se fosse um skill, né? Mas se você vai entrar nisso, você vai aprender, se você vai tentar experimentar viver essa dinâmica, estando numa relação, o melhor momento é que você esteja num momento bom. Só que, no geral, a gente tem essa tendência, especialmente dentro de uma lógica monogâmica, que se eu estou num momento bom, logo, ninguém lá do lado de fora me interessa. O que... assim, né? Não é bem um verdade, debate, né? É um debate. Mas, enfim, Vai de pessoas. o ponto que a gente vê é muito isso, que a galera tende a querer entrar em relações não tradicionais, vamos chamar assim, em momentos de fragilidade, em vez de estar no momento onde a gente está muito conectado, tô seguro, eu gosto dessa pessoa, a gente está se dando bem. Com a Ana. Especialmente naquela época, assim, Sim. na época em que a gente começou a entrar nisso, tipo, a gente se olhava e falava, cara, a gente tá bem, a gente quer viver isso mesmo. Então, a gente tentava botar alguns limites, assim, tipo, se tiver tal coisa, você me avisa, eu te aviso, e a gente vai. Lógico que, na prática, a teoria é sempre outra, é bem mais difícil, Sim. bem mais complexo. E eu mesmo consigo hoje reconhecer com mais facilidade que eu prometia muito mais segurança do que eu dava conta de entregar. Então era mais difícil. Eu achava que eu ia dar conta de tudo e não percebi. E também não conseguia admitir fragilidade, que eu não consigo, que eu preciso de uma outra forma. E isso eu acabei vivendo e aprendendo, e tenho tentado aprender muito nessa outra relação que eu tenho hoje. Que é com a Fer.
com a Fer, a minha relação com a Fer já começou uma relação com esse pressuposto. A minha relação com a Ana, a gente começou uma relação fechada, monogâmica, tradicional. Sim, Eu nunca tinha cogitado a possibilidade de ter uma relação fora desse modelo, mas foi acontecendo. Mas à medida que eu fui vivendo isso com a Ana, mesmo que a nossa relação tenha chegado a um fim, eu entendia que tudo bem, não é porque a nossa relação chegou a fim que essa forma de se relacionar não faça sentido. Sim. Eu gostei dessa forma de me relacionar e eu quero permanecer nela. Legal. Então, minha relação com a Fer já começou em uma estrutura de não monogamia, o que eu acho que é muito mais fácil. Sim. É mais fácil você iniciar um processo estando nessa dinâmica do que você começar uma relação fechada, do qual você sente que você é dono do outro, ou o outro é propriedade sua, e depois abrir, sabe? Quando você já entra com o pressuposto de que a gente está escolhendo estar junto e não que a gente é obrigado a estar, eu acho que é mais fácil de lidar. Sim, sabe? imagino. E você é Fer também? É isso. A gente tem uma relação não monogâmica, a Fer é bissexual, então ela se relaciona com mulheres, assim como ela se relaciona com homens. Você é hétero, né? Eu até então me entendo como hétero. Hétero com cara de gayzinho. Eu não sou o mais hétero de todos. Ai, para! Mas eu me entendo como homem hétero, não sei se em algum momento algo vai... Eu sou bem aberto a essa questão, não seria um problema pra mim. Sim. Se eu me identificasse, se eu me entendesse como bi, mas até então não tem algo E como que é pra você as pessoas que veem essa dinâmica de fora? As pessoas que não têm essa cabeça, que não é do seu ciclo, né? Porque o seu ciclo é muito assim, Sim. né? Então... Eu acho que é muito parecido quando você vira ateu, né? Você acha que todo mundo que é religioso é burro. Você entra num quê de prepotência, de arrogância, como uma própria defesa, assim. Uma vez a Fer me falou, não que acho que todo mundo que é monogâmico é burro, mas ela falou já pra mim, eu não acredito na monogamia. Na monogamia, e tudo bem. Sim. Eu tive uma fase na qual eu dizia que eu não acredito na monogamia, é uma grande falsidade, é uma imposição, é violenta, não sei o quê. Mas eu saí de um momento, não tô dizendo que esse é o certo, mas passado algum tempo, eu olhei e falei, eu acho que faz muito sentido esse tipo de formato também. Eu consigo ver lógica. Sim, Tanto que mesmo a dinâmica não monogâmica, eu cresci e todas as minhas referências afetivas e emocionais são de base, como todo mundo, né? A gente cresce numa sociedade que ensina a gente a agir de maneira monogâmica. Então, eu entendo que é uma forma de se relacionar. E que ela tem custos e benefícios. Né? Você está numa relação monogâmica, qual que é o benefício, supostamente? É uma segurança. Né? E qual que é o custo? É você não ter liberdade de poder se relacionar com quem você quiser, a maneira que você quiser, do jeito que você quiser. Não que na monogamia você tá com foda, mas assim, você tem mais segurança, consequentemente menos liberdade. Em uma relação não monogâmica, você tem mais liberdade e talvez não tenha tanta segurança dentro dessa estrutura. E aí você tem que ver qual dessas você está disposto a jogar, qual dessas faz mais sentido para você. Eu percebo que, para mim, não ter tanta segurança, inclusive ter segurança em demasiado, muitas vezes me afeta, inclusive me tira o tesão. Eu comecei a perceber que parte do que eu precisava também era muitas vezes sentir que esse outro não é meu garantido, que eu tenho que sim conquistar e mostrar que as razões pelas quais esse outro tem que estar comigo. Nessa dinâmica não mono. Porque numa dinâmica monogâmica é meio que pressuposto que, bom, tamo junto, você é meu, e é nós. Não faz esforço nenhum. E esse lugar, pelo menos em mim, me causava muitas vezes uma sensação de... Tá ganho o jogo, né? Então é isso. Valeu. A Fer e o Renison são o casal mais lindo desse Brasil. Sim. Inclusive, se você tá vendo isso aqui e quiser dar uma mensagem pra gente, não. A gente não é surubeiro, tá? A gente só tá fazendo uma piada clássica de não monogamia. Mas é isso aí. Mais alguma coisa sobre não monogamia? Não, tem milhões de coisas, mas a gente tem um tempo restrito aqui. Queria muito. Quem sabe numa próxima. Foi isso então, gente. O nosso segundo episódio do Sapiens em Crise com o Renison. Muito obrigada por ter aceitado o convite. Obrigado. Muito obrigada mesmo. Muito bom o papo. Vamos nos ver novamente daqui nos próximos episódios, junto com a sua amada Fer. Uau. E é isso aí. Muito obrigado, galera. Só agradecer. Muito obrigado. Pra cá, né? Pra cá. Agora eu quero pra cá. Tô sacanagem. Para aí, vou parar. Aqui. Não, tá no meio? Aqui, olha aqui. Galera, muito obrigado pelo convite. Eu adoro conversar, adoro bater um papo. Parabéns pela iniciativa de vocês e espero poder contribuir de outras formas, beleza? Com certeza. Mas é isso aí. Valeu, pessoal. Obrigada, gente.